Aviso: se você ainda não viu a parte 1, procure pelo link na descrição. Eu pensei em contar para os meus pais tudo o que tinha acontecido, mas eles iam achar que eu só estava inventando uma desculpa para a gente ir embora de lá. E eu tinha uma sensação de que aconteceria alguma coisa ruim se eles tentassem entrar naquele túnel. Eu precisava descobrir isso sozinho. Por algumas semanas, todas as noites eu ia até o galpão e esperava que a Ravenna aparecesse de novo, mas ela não vinha. Eu comecei a pensar que talvez ela fosse só uma miragem, que talvez eu estivesse ficando louco, e talvez eu estivesse inventando uma teoria da conspiração maluca porque eu não tinha nada melhor para fazer. Até que ela voltou. Numa noite de verão, eu estava passando um tempo no galpão dando uma geral na minha bicicleta, quando o assoalho se moveu e ela apareceu mais uma vez. Ela estava bem suja e parecia estar com fome, então eu trouxe a ela o que sobrou do jantar e a gente pôde se sentar e conversar um pouco pela primeira vez. Ela falava de um jeito meio enigmático, então eu não conseguia entender muito bem sobre o que ela falava. Eu pedi que ela voltasse e, nas vezes seguintes, fui chegando mais perto da verdade. Algumas noites depois eu entendi que tinha alguma coisa zoada acontecendo naquela casa. Uma noite, a Ravenna chegou se sentindo muito mal. Ela estava com uma febre bem alta e também sentindo dor. Eu disse a ela que precisávamos ir ao médico, mas ela resistiu. A resposta dela foi: "O pai acha que eu tenha que ir para que eles possam viver. Isso é uma punição por eu ter tentado fugir, que nem a mamãe. O médico não vai ajudar, porque é a vontade de Deus." Eu pedi para que ela ficasse ali me esperando enquanto eu pegava um pouco de chá. Mas eu menti. Eu entrei, achei a minha mãe e contei a verdade para ela. Bom, parte dela. O que eu acabei dizendo foi: tem uma garota no galpão e ela precisa de ajuda. Minha mãe acabou indo até lá enquanto meu pai foi pegar o carro para levar a gente para o hospital mais próximo. A Ravenna resistiu. Ela chorou, até tentou fugir. Ela ficava dizendo que ela precisava fazer isso. Nós conseguimos levá-la ao hospital. E enquanto cuidavam dela e minha mãe estava em casa, a polícia veio. Foi aí que toda a verdade veio à tona. Os policiais atravessaram o túnel que levava até a casa abandonada. Eles vasculharam a casa e encontraram uma escada escondida atrás de uma estante. Ela levava até um quarto secreto onde a família estava ficando. Haviam 3 deles: o pai, Ravenna e o irmão mais velho dela. O pai, que tinha 56 anos na época, estava mantendo eles presos ali e fazia uma lavagem cerebral neles. É claro que resistiram. Nenhum deles queria sair dali ou ser visto por ninguém. O pai chegou até a ameaçar a vida do filho. Mas aí, o Mateus revidou. Ele segurou as mãos do pai para que a polícia pudesse algemá-lo e disse: "Tá na hora de você sacrificar algo também." Depois disso tudo, os policiais vieram até a nossa casa interrogar a gente. Eu contei tudo o que eu tinha visto, ouvido e também o que passei. E aí eles me disseram o que realmente estava rolando. A família inteira passou 7 anos presa naquele quartinho, em isolamento. E vocês não vão acreditar por quê. Quando eu soube o que era, entendi o que a Ravenna quis dizer com "é uma pena que você tenha que morrer." Eles acreditavam que o apocalipse estava chegando e por isso faziam esses rituais malucos. Eles faziam sacrifícios em nome de Deus e eles não podiam tocar outras pessoas porque tocar a carne era pecaminoso. Os filhos só tinham permissão para cantar e, às vezes, eles não dormiam por dias a fio, porque era no sono que o diabo vinha para te seduzir. O pai acreditava que ele era sagrado e que eles estavam ali para testemunhar a ira de Deus. Eles estavam esperando pelo grande incêndio que iria matar todas as criaturas vivas até que eles nascessem de novo. Eles tinham mais ou menos uns 20 tanques de gasolina espalhados por toda a casa. O pai, é claro, foi preso, e os filhos foram deixados na casa, até que o tribunal decidisse se eles eram capazes ou não de cuidar de si mesmos. Mas esse não é o final dessa história. Todos os dias, por 3 semanas, eu visitei a Ravenna no hospital. No primeiro dia, quando eu cheguei, ela nem quis olhar para mim. Ela ficava me dizendo que eu tinha destruído a última esperança da humanidade e que eu tinha que parar de visitar ela porque ela ia morrer como Deus queria. Mas eu continuei indo, dia após dia após dia. E ela continuava melhorando. Depois de uma semana, eu entrei no quarto e a vi sentada na cama,
Ela sorria e escovava os cabelos. Eu sentei do lado da Ravenna, a abracei e senti lágrimas caindo em mim. O que foi? Eu perguntei, o mais calmo possível. Eu estou melhor, Luiz. Ela balbuciou em meio às lágrimas. Se eu melhorei, ela também podia ter. Ela estava falando da mãe dela, obviamente. E eu entendi que a mãe dela não morreu de alguma doença, como aquela senhora no mercadinho tinha me dito. Ela morreu de negligência. E o culpado de tudo era o pai. A Ravenna ficou chorando por 3 horas seguidas. Eu vi o mundo inteiro dela entrando em colapso porque tudo em que ela acreditava era uma mentira. Levou um tempo até ela se ajustar, mas eu estava lá para ajudar. Eu apresentei a ela o mundo em que nós vivemos, que não é tão horrível e pecaminoso assim. Depois de uns meses, ela até concordou em estudar em casa. E depois de 1 ano, ela deixou seu passado para trás e decidiu o que queria fazer da vida. Ela decidiu ser uma médica. É claro que ela vai levar mais tempo do que qualquer um de nós levaria, mas eu sei que ela vai conseguir, porque ela é a pessoa mais apaixonada que eu conheço. E não é uma coincidência que eu fale assim tão bem dela. 3 anos depois que eu encontrei aquela escova maravilhosa no quarto da sua infância, 3 anos depois de termos nos conhecido no meu galpão, quando eu fui colher um pouco de manjericão e cenoura, eu fiz um buquê. E aí eu pedi em casamento aquela ladra de vegetais infame. Ela riu, é claro, e disse que sim. Mas tinha uma coisa que ela precisava fazer antes que pudesse casar. A Ravenna queria visitar seu pai. O pai, pela última vez. Eu disse que eu precisava ir com ela porque, caso contrário, eu não conseguiria ficar tranquilo. Numa tarde de primavera, a gente foi até a prisão onde o pai dela estava preso. Dava para ver que ela estava tão assustada quanto eu. Eles nos deixaram entrar e, depois de um tempo, eu vi o pai dela chegando. Assim que ele pôs os olhos em mim, eu podia ver a raiva queimando ele por dentro. Ele sabia que aquilo tudo era culpa minha. Ele quase pulou em mim, mas o guarda interferiu e ele foi obrigado a se acalmar. Finalmente o pai se acalmou e sentou lá, olhando para a própria filha como se ela fosse o diabo encarnado. Você não deveria estar aqui, ele disse, numa frieza que só. Eu queria ver você pela última vez, a Ravenna respondeu enquanto eu segurava sua mão. Não, filha. Você não entendeu. Você não deveria estar aqui, na terra, respirando. Não era esse o plano de Deus. Eu senti calafrios enquanto ele falava. Eu vi os olhos da Ravenna meio hipnotizados com o tom dele, a sua calma. Fiquei com medo que ele ainda tivesse influência sobre ela. A Ravenna soltou a minha mão e o meu coração quase veio na minha boca. Ela levantou a mão e alisou o cabelo dele. Não foi Deus quem fez isso com a gente, pai. Foi você. Ela sorriu, e eu senti um alívio gigante. Ela nem mesmo chamou ele de o pai. Ele não era mais uma autoridade. Ele era só um pai. Então ele começou a soluçar, literalmente soluçar naquela hora, como se fosse um bebê. Eu pensei que por um momento tivesse visto um pouco de humanidade nele. Mas assim que nos levantamos para ir embora, ele gritou para ela. Ele vai dar um jeito de acabar com você! Por um tempo, a gente dirigiu em silêncio. Eu tinha medo de perguntar o que se passava na cabeça dela. Quando chegamos na nossa casa, ela deu um baita suspiro e respirou bem fundo. Os olhos dela se encheram de luz quando ela me beijou e disse: Eu acho que eu quero mais cenouras. Você quer também? Aquela foi a última vez que nós mencionamos o pai. O irmão dela veio morar com a gente um tempo. Ele teve um pouco de dificuldade em se ajustar e ainda esperava pelo fim dos tempos, mas, depois de um tempo, a gente conseguiu encontrar felicidade na vida. E mesmo que a gente tenha um tempo limitado aqui na Terra, é melhor viver aproveitando os minutos do que ficar cheio de medo. Curta, compartilhe, comente. Obrigado por assistir.
Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.